Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje farei a apresentação de uma breve análise comparativa de sistemas gerenciadores de banco de dados, aqui pela disciplina de Banco de Dados 2, ofertado no Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campus Poços de Caldas, no curso de Engenharia de Computação. E nosso grupo hoje apresentará sobre SQLite. Somos 3 integrantes, né? Ana Carolina Fuentes, Gabriel de Mello e Samuel Canhane. Então, passarei por um breve sumário aqui, explicando mais ou menos o que a gente vai falar. Primeiramente, uma breve descrição sobre o que é o SQLite, né? Suas principais características, tipos de dados suportados, quais são os sistemas operacionais compatíveis, quem foram ou são os desenvolvedores dessa solução, quanto à licença de software, se é paga, se não é paga, até que ponto você consegue usufruir dos benefícios da solução sem ter que pagar, ou para quais portes, né, de aplicações ela dá suporte e ela funciona, certo? Depois uma breve conclusão a respeito de tudo que foi falado, e depois referências bibliográficas nas quais tiramos o conteúdo de toda essa apresentação, certo? Então vamos lá. Uma breve descrição aqui sobre o SQLite. Então, o SQLite ele é um sistema de gerenciador de banco de dados relacional, de código aberto e conhecido por ser leve, incorporável e sem a necessidade de um servidor dedicado. Ou seja, ele funciona como um servidor independente, já que ele pode ser executado numa mesma instância. E devido a isso, né, ele elimina as consultas e processos separados, o tornando leve e rápido. Vamos lá. Um pouco sobre. Ele foi desenvolvido por Dwayne Richard Heap e formado por uma biblioteca em linguagem C, uma linguagem muito rápida. Uma das primeiras aí, né? E muito utilizada também. Então, o SQLite ele é capaz de criar uma estrutura com banco de dados embutido. E aí, essa biblioteca ela é gerada e armazena diretamente no arquivo de banco de dados. Por isso, temos aqui como recomendações, né? Aplicativos desktop ou mobile mais simples, ou sites mais leves e sem muitos recursos, ou sistemas embarcados, onde a simplicidade e a eficiência são cruciais. Então, aplicações leves são ideais para esse tipo de sistema. Vale ressaltar também, né, que o SQLite ele faz o uso da linguagem SQL e caso seja necessário ou fazer uma análise de dados mais complexa, ele pode ser combinado com alguns scripts em Python, por exemplo. É uma linguagem de alto nível com uma vasta gama de bibliotecas para análise de dados, né? E aí o SQLite ele não é uma biblioteca cliente usada para conectar-se com um grande servidor de base de dados, mas sim, como eu falei para vocês, com seu próprio servidor, em uma mesma instância. Então ele lê e escreve diretamente no arquivo base de dados do disco, né? Quanto às principais características, a portabilidade, é uma biblioteca multiplataforma funcionando em diversos sistemas operativos, estabilidade, o formato de arquivo ele é estável e compatível com versões anteriores. Ele é incorporável porque é uma biblioteca que pode ser facilmente integrada em aplicações. Então, além de ser integrada, né, ela se torna autossuficiente para que você possa gerir dados, uma vez que ela não se conecta ou busca dados de forma externa. Confiabilidade, é um sistema confiável e estável. Velocidade, ele é conhecido por sua eficiência e velocidade de acesso aos dados, como eu disse para vocês lá, feito em linguagem C, né, a biblioteca. E a simplicidade, sua natureza incorporada e a ausência de necessidade de servidor, eles facilitam bastante, né, a implementação e a própria gestão desse sistema, né? Justamente por essa ausência aí da necessidade do servidor. Beleza? Quanto aos recursos do SQLite, ao contrário de sistemas gerenciadores tradicionais, ele não requer um processo servidor separado para funcionar. Então, como eu falei para vocês, ele simplifica bastante a implementação. Ele utiliza a linguagem SQL, né? Structured Query Language, para manipular dados de tabelas, como qualquer outro sistema gerenciador de banco de dados relacional. O código-fonte está disponível gratuitamente para o uso e desenvolvimento, promovendo colaboração e personalização do sistema.
Quanto aos tipos de dados que esse sistema suporta, ele tem apenas 4 tipos de dados primitivos, sendo eles integer, real, text e blob. As APIs que retornam valores de banco de dados como um object só retornarão um desses 4 tipos, porque são os tipos primitivos disponibilizados. Porém, tipos adicionais do .NET eles são compatíveis com o Microsoft Data SQLite, mas os valores primitivos eles são adaptados. Então, esses valores que vêm da .NET eles são impostos entre um desses 4 valores que eu falei para vocês, dos tipos integer, real, text e blob. Aqui só uma breve descrição do que são esses tipos, né? Então, tipos integer, qualquer número inteiro, internamente pode ser de 1 a 8 bytes, dependendo desse valor, né? Real são números de ponto flutuante com precisão de 8 bytes. Blob são dados binários brutos. E text, qualquer sequência de caracteres armazenada como texto. Quanto ao sistema do SQLite, o SQLite ele usa um sistema chamado tipo de afinidade, ou Type Affinity, o que significa que ele não força um tipo de dado tão rigidamente. Em vez disso, ele vai sugerir o tipo de dado ideal para cada coluna. Então, o nome do tipo de coluna ele tem um impacto na afinidade desse tipo. Quanto ao desenvolvimento atual, né, ao principal desenvolvedor, falei para vocês lá do Richard Heap, mas ele foi criado por ele, né, e ele é mantido atualmente por sua empresa, a Hawassi, nos Estados Unidos. Apesar de contar com uma equipe pequena, o projeto ele é extremamente confiável e muito adotado por grandes empresas. Ali colocamos a Apple, a Google e a Microsoft. Além também, graças à sua leveza, eficiência e segurança, ele é utilizado até mesmo em estações espaciais internacionais, devido à sua estabilidade e eficiência. Quanto aos sistemas operacionais compatíveis, o SQLite ele é um sistema de gestão de bases de dados que ele é altamente compatível. E ele funciona muito bem em diversos sistemas operacionais, incluindo Windows, Linux, macOS, Android e iOS, devido à sua natureza independente de servidor e à sua própria simplicidade, né? Empresas. Atualmente, grandes empresas usufruem dessa solução, né? Por exemplo, a Google ela usa o SQLite em seu sistema operacional Android e no Chrome, seu navegador web. A Microsoft usa como componente principal do Windows 10 e em outros produtos. A McAfee usa SQLite em seus programas de antivírus. Enfim, a gente vê que é uma solução extremamente utilizada por grandes empresas justamente por isso, porque ela é simples, ela é eficiente, ela é segura e ela é gratuita. Quanto à licença de software, o SQLite ele é um software de código aberto, o que significa que é livre para usar, modificar e distribuir. Não é necessário pagar por uma licença para utilizar a solução e é possível usá-los em projetos pessoais, acadêmicos e comerciais, incluí-lo no código-fonte de aplicativos fechados ou abertos. Modificar o código-fonte como você quiser, distribuir versões modificadas sem precisar divulgar esse código é, e vender produtos que incluem o SQLite, né? A empresa, como eu falei para vocês, que mantém a SQLite atualmente é a Hawassi, oferecendo também uma licença comercial que ela é opcional e útil apenas para casos específicos. Quanto ao valor dessa licença, como eu falei para vocês, é um software livre e gratuito, portanto, não tem a necessidade, né, de um custo para usar essa base de dados. E o que pode ter custo, basicamente, são licenças de software adicionais que utilizam do SQLite. Como aqui a gente trouxe o SQLite Data Access Components, da LiteDAC, que são oferecidos por uma empresa como a Devart. E a Hawassi oferece uma extensão também de criptografia do SQLite, com uma licença no valor próximo ali a $2.000. Mas a gente percebe que quanto a um custo inicial, ou um custo genérico, vamos pensar assim, de usuários genéricos, a gente não tem um custo para utilizar essa base de dados. Só caso a gente queira aumentar, por exemplo, a segurança no sentido da criptografia,
O pessoal acabou acabando o tempo de gravação aqui, mas continuando. É, falei para vocês que o custo genérico aí ele não vai ter, né, nenhum custo para usar essa base de dados. E dei o exemplo da criptografia, caso você queira aumentar a segurança num custo de licença oferecido pela própria Hawassi, ou mesmo softwares adicionais que integram o SQLite, que aí são coisas a mais que acabam embutindo esse custo, né? Mas a solução ela não tem nenhum custo base, beleza? Vamos lá. Opa, agora acho que foi. Foi. Então, para concluir aqui, o SQLite ele é um sistema gerenciador de banco de dados leve, rápido e confiável. Ele é ideal para aplicações que exigem armazenamento local de dados sem a complexidade de um servidor. Então, ele é extremamente compatível. Falei para vocês aí dos sistemas operacionais, Windows, Linux, macOS, Android, iOS. É desenvolvido pela comunidade e mantido pela empresa Hawassi, né? É distribuído atualmente como um software de domínio público, ou seja, totalmente gratuito, sem restrições de uso, enfim, né? Direitos autorais, enfim. Sua simplicidade, a portabilidade e a ausência de custo tornam ele uma das soluções mais utilizadas no mundo, principalmente em aplicativos embarcados que precisam de sistemas leves, sistemas móveis, o mesmo, né? E projetos acadêmicos. Beleza? Bom, basicamente é isso. Esse foi o nosso trabalho. Aqui temos as referências bibliográficas de onde pegamos todos esses dados. Espero que tenham gostado e, acima de tudo, entendido. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.